Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, me chamo Léo Freitas e hoje eu vou trazer aí os palpites do domingão, grade de jogos interessante pra gente operar. Final de semana aquela grade daquele jeito, grade bem grande. Vou trazer aí os melhores jogos, separei os melhores jogos que eu encontrei algum valor pra gente fazer alguma coisa. Média de cartões, média de escanteios e uma análise geral das partidas você encontra aqui no meu canal. Então se você gostar dos meus palpites, só peço que deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí para não perder mais nenhuma notificação, fechou? Além de tudo isso, eu trago para vocês o resultado dos dias anteriores. Então bora lá que eu esqueci de trazer os resultados do dia 6. Na quinta, pessoal, teve Copa Libertadores e Sul-Americana. A gente fez 2-2, dois jogos a gente gabaritou e 2 jogos a gente tomou head em algum aspecto. Por exemplo, no jogo do Atlético Mineiro com o Libertad, a gente foi para menos de 4 gols, foi apenas 1-0 para o Libertad. A gente foi para mais de 7 escanteios, no primeiro tempo não teve escanteio. Sério, coisa de louco isso aqui, foi bizarro, não teve nenhum escanteio no primeiro tempo e no segundo teve 6, a gente foi para mais de 7, tomamos head aí nessa linha. E a gente foi para mais de 3 cartões, teve 6 cartões. Não sei se abriu o mercado de cartões porque na Bet365 não abre, mas na Betano pode ser que alguém tenha conseguido alguma coisa em cartões. Na Copa Libertadores também, pelo Liverpool de Montevideo e Corinthians, a gente gabaritou nos 3 cenários. Entre Tigre e São Paulo, a gente gabaritou também os 3 resultados aqui que a gente foi, para escanteios, cartões e resultado da equipe. E aqui na Copa Sul-Americana também, a gente foi para o Magallanes e Botafogo, menos 4 gols, foi 2-2 o jogo. E a gente foi para menos 7 cartões, teve 8 cartões. No cenário de escanteios a gente acertou, a gente foi para mais de 6, teve 9. Aí aqui nos jogos da sexta-feira, foi 10-2, 10 greens e 2 reds nos palpites. Foi esse aqui o resultado. O jogo do Sevilha e do Celta de Vigo, a gente tomou head no menos de 4 gols. No finalzinho, já nos acréscimos, o Celta de Vigo fez um gol e empatou aí em 2-2. Fez com que esse jogo a gente tomasse head aí nesse ponto para menos de 4 gols. Jogo da Napoli, a gente gabaritou os 3 cenários. Jogo aqui do Milan e da Empoli, a gente tomou head no 0-0. A gente foi para mais de 1 gol. O Milan não conseguiu fazer nenhum gol na Empoli, coisa de louco, mesmo jogando em casa. Triste aqui a situação do Milan, não gostei desse jogo aqui do Milan. E aqui pela Liga Portugal a gente foi no jogo do Benfica e Porto e os 3 cenários gabaritamos. Fechou? Esse é o resultado. O que eu recomendo para vocês sempre? Vocês que estão assistindo. Sempre, pessoal, façam os jogos separados. Por quê? Se vocês quiserem ser afoitos a ganhar dinheiro e colocar todos os palpites em uma operação só, vocês não vão ter resultado. É muito difícil a gente gabaritar 100% dos palpites. Ainda mais porque eu trago cartões, escanteios, gols, resultado da equipe. Aí imagina vocês colocando vários palpites em um só bilhete. Vai ser muito difícil vocês ganharem dinheiro assim. Querem o conselho do bruxo? Pega aqui o cenário da Liga Portugal, por exemplo, aqui do Benfica e Porto e monta uma personalizada nesse jogo. E assim vocês façam os bilhetes de vocês avulso ou então peguem o bilhete do canal, tá bom? Recomendação do bruxo aí para vocês saberem como que montar. Eu vou até fazer um vídeo aí essa semana para ver se eu ensino o pessoal que está chegando no canal para ensinar do jeito certo a pegar as operações. Fechou? Já falei demais, bora lá, pode rodar a vinheta aí que a gente vai analisar agora os jogos desse domingão. Bom pessoal, vamos começar aqui pela Bundesliga, como sempre, jogo do Mönchengladbach versus Wolves, às 10h30 da manhã, pela rodada 27 aí da Bundesliga. O Mönchengladbach, pessoal, gosta de jogar bem pelo meio, joga com passes curtos, não é aquela equipe que gosta muito de lançamento, é uma equipe que toca bastante a bola, joga bastante com frequência, bolas enfiadas com frequência para o meio da área para tentar chances de gol. É o que eu vejo aqui nesse lado do Mönchengladbach, é um time muito bom. E a equipe do Wolves é uma equipe que joga mais pela esquerda, tem uma boa recuperação de bola, então é um time que recupera bastante a bola quando perde. É um time que toca bastante a bola também e as duas predominam bastante a posse de bola. Então nesse aspecto eu vejo um jogo bem equilibrado. A odd inclusive está 2,38 para o Mönchengladbach contra uma odd 2,88 do Wolves. Duas odds aí bem equilibradas. Para mim vai ser um jogo interessante, talvez para over goals, porque são duas equipes aí que fazem bastante gols. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, vai nos mostrar. Ó. O Wolves em nono colocado, 26 jogos, venceu 10, empatou 9 e perdeu 7, fez 46 gols em 26 jogos, uma média interessante de gols feitos e sofreu 34. Já que o Mönchengladbach vem colado aqui em décimo, 26 jogos, venceu 8, empatou 8 e perdeu 10. Fez aqui também 40 gols e sofreu 44. Para mim vai ser interessante por mais de 1,5. O Wolves vai jogar fora de casa, muito provavelmente que marque, e o Mönchengladbach também. Ambas marcam? Talvez, dependendo da odd, eu não sei se eu me arriscaria no pré-live. 1,57 é propício aí para o ambas marcam, mas eu não sei se eu iria. Os últimos 5 jogos aqui do Mönchengladbach em casa, 3 de 5 deu mais de 1,5, os outros 2 aqui foi 0-0.
E o Wolves aqui fora é uma equipe que dos últimos 5 jogos marcou em 4 deles. Só não marcou contra o Schalke, que foi 0-0. Marcou no último jogo contra o Stuttgart e marcou também contra o Köln. Eu iria aí, pessoal, por mais de 1,5. Para mim é um jogo propício para mais de 1,5, até porque é um jogo importante para as duas equipes que estão ali coladas uma na outra. A pontuação está 39, o Mönchengladbach 32, mesmo se o Mönchengladbach vencer, não alcança aqui o Wolves. Mas eu vejo um cenário interessante para mais de 1,5. Se a gente der uma olhadinha aqui na odd, o mais de 1,5 vai estar pagando 1,25. Eu faria esse mais de 1,5. Fechou? No cenário de escanteios, o Mönchengladbach tem uma média de 5 escanteios por jogo e o Wolves 4,3. Eu iria aqui para mais de 5 escanteios. Isso porque na maioria dos confrontos diretos, quando elas se enfrentam, passa de 6, 7 escanteios. Então a gente vai para mais de 5. No cenário de cartões, 2,1 do lado do Mönchengladbach contra 2,2 do lado do Wolves. Eu iria aqui para mais de 2 cartões. Os últimos 5 jogos dessas equipes, a maioria passou de 2 cartões. Teve 4, 5, 6 cartões. Então a gente vai para mais de 2, porque é muito provável que aconteça. Não sei ainda qual que é a média do juiz que vai apitar, mas se for uma média acima de 4 cartões, aí pode ir para mais de 2 tranquilamente. Se for menor do que isso, talvez um menos 7, um menos 8, dependendo da odd. Tá bom? Bora pro próximo jogo. Bom, pessoal, próximo jogo, Liverpool e Arsenal, meio-dia e 30. Meio-dia e 30, jogo interessante entre o Liverpool e o Arsenal. Jogaço aqui, hein, tropa? Jogo pra gente assistir. O time do Liverpool joga mais pela direita, já o time do Arsenal joga muito pelas asas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vejo um jogo aqui muito equilibrado, principalmente porque o Liverpool vai jogar em casa contra o Arsenal, que no momento vem mais forte aí, inclusive na classificação. O Arsenal é um dos favoritos a ganhar esse ano aí na Premier, vem muito bem e o time do Liverpool tá tentando melhorar, tá com alguns deslizes aí em alguns jogos, mas mesmo com o Liverpool não tão bem, eu vejo um jogo equilibrado porque o Liverpool vai jogar em casa. A odd para a vitória do Liverpool 2,80 e uma odd 2,38 para o Arsenal. Até as odds aqui elas estão bem equilibradas. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o time do Arsenal em primeiro colocado, 29 jogos, venceu 23, empatou 3 e perdeu 3. Vem muito bem aqui o Arsenal, 70 gols marcados em 29 jogos, tem uma média acima de 2 gols por jogo, uma média bem alta, e 27 gols sofridos. Já que o Liverpool vem em oitavo, 28 jogos, venceu 12, empatou 7 e perdeu 9. 48 gols marcados em 28 jogos e sofreu 33. É uma equipe aí que tanto em gols marcados quanto gols sofridos, perde para o Arsenal aí de lavada. Gols sofridos nem tanto, porque o Arsenal sofreu 27, o Liverpool 33, mas em questão de gols feitos, o Arsenal é um time muito mais ofensivo que produz muito mais. Excelente finalização e criação de jogada. O que eu faria aqui? Vitória do Liverpool ou então vitória do Arsenal. Por que eu faria isso? Se a gente der uma olhada aqui no H2H, a maioria dos jogos aqui que essas equipes fazem não dá empate. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a maioria dos jogos ou é vitória ou é derrota. Se a gente vê do lado do Arsenal aqui também, ó. Empatou esse jogo contra o Sporting pela Liga Europa, ou vence ou perde. Pode olhar aqui. Então, e em confrontos diretos também, se a gente der uma olhada, ó, para dizer que eu não estou mentindo, confrontos diretos aqui, ó, a maioria dos jogos, algum deles vence. Então, raramente acontece o empate. Aqui aconteceu, ó, em 2022, foi 0-0, mas a maioria dos jogos, confrontos diretos, se vocês olharem, ó, sempre uma das equipes vence, raramente dá empate. Então, eu iria para vitória do Liverpool ou então vitória do Arsenal. É o que eu computaria para vocês, eu operaria contra o empate. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na odd. Odd para dupla chance, 1 ou 2, 1.29. Liverpool ou Arsenal acho interessante. Ah, Léo, eu quero ir para gols. Mais de 1,5, vejo o valor aí. Duas equipes muito fortes ofensivamente. Odd 1,20, tá bacana. Mas eu vou para a vitória do Arsenal ou então do Liverpool, com uma odd 1,29. No cenário de escanteios, o Liverpool tem uma média de 4,6 escanteios e o Arsenal 6,2. Eu iria aqui para menos 14 para dar uma garantida. E no cenário de cartões, o Liverpool 1,2 cartões por jogo e o Arsenal 1,5. Eu iria para menos 6. Quem quiser garantir vai para menos 7 dependendo da odd. Mas quem quiser arriscar um pouco mais vai para menos 6 cartões. Fechou? Bora pro próximo jogo. Próximo jogo é pela Liga 1, Lorient versus Olympique de Marseille. Odd 4,75 aí pro Lorient, odd 1,65 pro Marseille. O Olympique de Marseille, pessoal, tem um estilo de jogo que joga muito pelo meio dos adversários, leva a bola até o meio dos adversários e distribui mais pela direita do que pela esquerda. Então é um time que joga a bola para o meio dos adversários, distribui para a direita, faz bastante lançamentos com frequência, cruzamentos com frequência e tenta muitas enfiadas de bola ali para o meio da área para tentar chances ao gol. Já o Lorient é um time completamente diferente, joga mais pela esquerda na maioria das jogadas, é um time muito mais fraco em questão de defesa, então veja um potencial de vitória aí do Olympique de Marseille mesmo jogando fora, inclusive a odd nos diz isso, a odd está 1,65 para a vitória contra uma odd 4,75 do Lorient. Eu iria talvez para uma dupla chance ao Marseille,
no pré-live. Levaria essa odd aqui pro ao vivo para ver como é que o Olympique de Marseille começaria o jogo. Se começar muito bem, talvez eu faria uma vitória seca ao Olympique de Marseille, mesmo jogando fora. Se a gente der uma olhada na classificação, o Olympique de Marseille vem muito bem, é uma das melhores equipes aí da Liga 1. Está em terceiro colocada, 29 jogos, venceu 18, empatou 6 e perdeu 5, fez 54 gols em 29 jogos e sofreu 29. Já que o Lorient vem mais abaixo, décimo colocado, 29 jogos, venceu 12, empatou 8 e perdeu 9. 42 gols marcados em 29 jogos e sofreu 40. É uma equipe que fez menos gols e sofreu mais. Eu iria muito provavelmente para uma dupla chance ao Olympique de Marseille, principalmente fora de casa. O Olympique de Marseille vem destruindo. Se a gente der uma olhada aqui, ó, em casa o Lorient não vem muito bem, vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Esse jogo empatou e depois perdeu. A maioria dos jogos aqui, poucos jogos venceu, jogando em casa. Já o Olympique de Marseille, olha o cenário do Olympique de Marseille jogando fora. É uma equipe que fora de casa é bizarro, olha só. A maioria dos jogos venceu. Então eu iria para quê? Dupla chance, para dar uma garantida. Aquela odd 1,65 para a vitória do Olympique de Marseille jogando fora tem extremo valor pelo cenário aqui que a gente está vendo, que a maioria dos jogos fora de casa venceu. O desempenho do Olympique de Marseille vem excelente, mas para garantir eu iria para uma dupla chance. Dupla chance 1.18. É uma odd relativamente baixa, mas dá para montar com escanteios e cartões. Então a gente vai para uma dupla chance a 1,18. Fechou? No cenário de escanteios, o Olympique de Marseille tem uma média de 5,1 escanteios e o Lorient 4,8. Eu iria para mais de 5 escanteios. A maioria dos jogos, quando elas se enfrentam, passa de 5 escanteios. E no cenário de cartões, o Lorient tem 1 cartão por jogo em média e o Olympique de Marseille 2,5. Eu iria para menos 7 cartões. É o que eu computaria aqui nesse jogo. Fechou? Bora pro próximo. Vamos agora para a La Liga, rodada 28, jogo às 16 horas da tarde. Raio Vallecano enfrenta aí o Atlético de Madrid jogando fora de casa. Odd 4,33 para o Raio Vallecano contra uma odd 1,85. O time do Atlético de Madrid é um time muito mais qualificado no meu ponto de vista, vem melhor posicionado, é um time que ataca mais, é um time que tem mais qualidade ofensiva, posso dizer assim. O Raio Vallecano gosta de lançamentos longos, gosta de cruzar bastante a bola para a área para tentar alguma possibilidade, mas em questão de qualidade técnica eu vejo um jogo muito mais propício ao Atlético de Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Atlético de Madrid vem em terceiro, 27 jogos, venceu 16, empatou 6 e perdeu 5, fez 43 gols em 27 jogos, sofreu 19. Já o Raio Vallecano vem em oitavo, 27 jogos, venceu 9, empatou 10 e perdeu 8. 32 gols marcados em 27 jogos e sofreu 31. É uma equipe que sofreu mais de um gol por jogo e fez um pouco mais de um gol por jogo. Já o Atlético de Madrid produziu mais em questão de ataque, em questão de gols, e a defesa é melhor do que a do Raio Vallecano. O que eu falo aqui para vocês, pessoal? Eu me arriscaria no menos de 3,5 pelo fator do Atlético de Madrid jogar fora de casa. Eu faria o menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui no acima e abaixo, fora de casa, vamos ver o Atlético de Madrid. Os últimos 5 jogos deu menos de 3,5 gols. É um cenário que me agrada esse menos de 3,5. E em casa, o Raio Vallecano, os últimos 4 de 5 jogos deu menos de 3,5 gols. É o critério ideal que eu faria aqui em pré-live. Para o ao vivo, talvez eu buscaria uma vitória a favor do Atlético de Madrid, mas para o pré-live eu faria esse menos de 3,5. Só vamos dar uma olhada aqui na odd. Menos de 3,5, 1.20. Uma odd interessante aí, dá para montar com escanteios e cartões, um bilhete legal. No cenário de escanteios, o Raio tem uma média de 5,1 escanteios por jogo e o Atlético de Madrid 4,8. Eu iria aqui para menos 14 escanteios. E no cenário de cartões, 2,7 do lado do Raio contra 2,3 do lado do Atlético de Madrid. Eu iria aqui para mais de 3 cartões. Muito provável que aconteça mais de 3. Era isso aqui nesse jogo. E para finalizar aqui nossa rodada desse domingão, tem o jogo da final aí da Taça Guanabara entre Fluminense e Flamengo. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-0, surpreendeu aí, venceu o Fluminense. O Fluminense vem muito bem nos últimos jogos. É uma equipe que está muito bem positivamente, não só com a sua torcida, mas vem apresentando um bom futebol. E o Flamengo está decaindo, tem jogos que, como esse, por exemplo, superou as expectativas, mas não é o Flamengo que a gente costuma ver. Sinceramente aqui, pessoal, o que eu buscaria nesse jogo antes de analisar qualquer coisa? O Fluminense está com 2-0 de desvantagem, então muito provavelmente eu acho que o Fluminense vai marcar nesse jogo, porque ele precisa ir para o ataque. Ele vai para tudo ou nada, ele já está perdendo, então ele precisa buscar pelo menos um gol. Então a gente operar a favor de um gol, pelo menos a favor do Fluminense, para mim é o melhor cenário que eu faria. Sendo bem sincero com vocês, é o melhor cenário que eu faria aqui nesse jogo. Se a gente der uma olhada nas odds, odd 2,40 para a vitória do Fluminense contra uma odd 2,60 do Flamengo. Aqui a odd está bem equilibrada, vai ser um jogo bem difícil. Duas equipes com muitas características semelhantes, mas a odd está um pouquinho mais baixa para o Fluminense porque justamente precisa do resultado.
Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Fluminense vem de 4 vitórias e 1 derrota, vem jogando muito bem a equipe do Fluminense, e fora que o Flamengo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Vai ser um jogo difícil. Para critério de pré-live, eu iria para o Fluminense marcar a qualquer momento. A odd na Betano para esse cenário está 1,28. Não interessa se o Fluminense faça no primeiro tempo, no segundo tempo. Se fizer um gol, a gente já vence aí nessa operação. Então mais de 0,5 gols a favor do Fluminense com uma odd 1,28 é o que a gente vai nesse jogo. Fechou? No cenário de escanteios, o Fluminense tem uma média de 7,1 escanteios e o Flamengo 4,8. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, encontrei uma operação bacana para a gente fazer lá na Betano. O Fluminense tem uma média de 2,6 cartões por jogo e o Flamengo 2,9. A gente vai fazer o quê? Para nenhuma das duas equipes tomar 7 cartões. Então lá vai ter uma opção para nenhuma das duas tomar 7 cartões. A odd está 1,21. Se o Flamengo fizer 6 cartões e o Fluminense fizer 6 cartões, a gente vence, porque nenhuma das equipes pode fazer 7 cartões ou mais. Então foi a melhor cotação que eu achei para vocês operarem em cartão. Para nenhuma delas tomar até 7 cartões. Tomou 5, a gente forra. Tomou 6, a gente forra. Tomou 7, aí a gente perde. Nenhuma das duas equipes pode tomar 7 cartões. Fechou? Eu faria isso aí para vocês operarem em pré-live no domingão. No bilhete pronto, como que a gente vai? Mais de 1,5 gols no jogo do Wolfsburg, Arsenal ou Liverpool, vitória de um dos dois, e menos de 7 cartões aí no jogo do Arsenal. Forma um bilhete com odd 1,72. Um odd interessante aí que eu encontrei para a gente operar nesse domingão, tá bom? Muita cautela, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação que o bruxo dá para vocês terem uma boa gestão de banca. Se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece, só deixa aquele like e se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!